Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast. Estou muito feliz por estar com vocês, porque voltou o Atashi no Shou Asen Kekkon. Como eu imaginava, talvez o programa não saia no mesmo dia do episódio. O episódio estreia toda segunda-feira na Netflix, começando no dia 6 de janeiro, é o dia que eu estou gravando, mas eu acho que esse programa só vai aparecer para vocês no dia 7 de janeiro. De qualquer maneira, é uma série muito querida, né? É uma série que começou como livro e esta segunda temporada deve cobrir o livro 3 e o livro 4. Como é uma adaptação, e eu fiz um programa específico até discutindo a ideia de adaptação, é uma adaptação, então isso não quer dizer que tudo que está no livro vai estar na série ou que a série vai seguir, né, o script do livro, né? Na verdade, a série de animação, até porque o livro veio antes, o mangá veio antes, ela está dialogando com esses materiais. E o primeiro episódio foi muito bom. Vou comentá-lo, vou falar das diferenças em relação ao livro, e se você quiser continuar comigo, o ShoujoCast vai começar. O primeiro episódio da série, e eu não vou recontar a história, peço que você veja o episódio do ShoujoCast que saiu ontem, né, em que eu volto ao início, né, de Watashi no Shou Asen Kekkon. Então eu já vou começar comentando a temporada atual. Primeira cena, Mio tendo pesadelos. Isso não existe no livro, isso foi criado para a série. Então, eu já imaginava que eles teriam que colocar a Mio tendo uma redução dos seus poderes ou passando por algum drama. Então o drama já está estabelecido ali. Ela não tem controle dos seus poderes, isso está no livro 3, mas ela começa tendo pesadelos. E há uma cena que também foi inventada para a série, em que o Arata, Kyoka e Mio estão tomando o que seria o café da manhã. Há o intuito de criar aquela situação de constrangimento, já que o Arata queria, né, ter se casado com Mio, né, era esse o plano, né, da família, o Suba, né, da família da Mio, né, que os dois se casassem, e acaba que Mio vai se casar com Kyoka, então Kyoka tolera o Arata, né, por conta de coisas que aconteceram lá na primeira temporada, que aconteceram no livro 2 também, mas o Arata está ali. Isso não existe no livro. Arata só é introduzido na história mais para frente, já chegando no final do terceiro livro. Mas como está todo mundo na abertura, né, eu imaginei que talvez ele pudesse aparecer antes. Então temos esse café da manhã em que Kyoka e o Arata não acreditam que esses pesadelos tenham a ver com os poderes da Mio. Kyoka não está sentindo nada, né? E depois nós vamos para uma cena na cidade em que a Hazuki, que é a irmã mais velha do Kyoka, ela está fazendo compras junto com Mio, e as duas carregando, né, pacotes, e ela sempre muito empolgada. Kyoka está com elas e Kyoka teria presenciado a Mio provando, né, visto a Mio provando lá os vestidos ocidentais que ela estava comprando. Isso também não existe no livro. Realmente Hazuki e Mio estavam fazendo compras e o tal do vestido era uma surpresa, né? Porque na série de livros, Kyoka só vai ver a Mio vestida com um vestido ocidental nesse terceiro livro, já no finalzinho do livro. E na série de TV, eles tiveram a ideia de colocar a Mio usando, né, um vestido ocidental já no início, né, da série, até para fazer a visita, né, para ir passear na cidade com a Hazuki, que é quando ela conhece o Arata na série. Então, assim, no início, né, do livro 3, realmente Hazuki e a Mio estão passeando, fazendo compras, mas o Kyoka não está com elas. Kyoka está no trabalho. E é aí que elas vão conhecer o pai de Kyoka. E a Hazuki tinha ido pegar o carro, né? O chofer deveria estar estacionado em algum lugar. E a Mio, ela vê um homem passando mal, um homem muito frágil. E ela vai ajudar esse homem. E esse homem é o pai do Kyoka, que é muito mais frágil mesmo nos livros, né? E na série ele parece um homem muito saudável, né? Ele parece muito com Kyoka. Ele no livro é descrito como mais baixo que o Kyoka, com uma aparência, né, até muito mais feminina, né? E a ideia do feminino como sinônimo de beleza é que não seria ofensivo para um homem ter características femininas, né? A descrição, né,
do pai do Kyoka que a Mio faz na sua cabeça, ela é sempre fazendo analogias com a ideia de uma bela princesa, né, que o sol não tocaria sua pele, né, tamanha brancura da pele dele, mas enfim. O fato é que a série, né, ela consegue sim absorver muito bem a ideia de que Kyoka e o pai não se dão bem. Mas esse encontro, né, dos três ali na rua com o pai do Kyoka e eles depois indo fazer um lanche, né, tá bem diferente do livro, né? Há outras situações ali que acontecem antes e a saúde dele não é tão debilitada, aliás, não parece ser tão debilitada como no livro, né? No livro se deixa muito claro que ele deixou de ser o chefe da família, Kudo passou a chefia da família para o filho, porque ele não tinha mais condições, né, de saúde para continuar. E aí, né, a série ela vai mostrar, né, logo nessa cena aí da Mio junto com Hazuki, antes do pai do Kyoka inclusive entrar em cena, Mio tendo alucinações, ou o que ela pensa serem alucinações, e ela vê o Usui. O Usui é o vilão da série. O Usui não aparece no terceiro livro, né, nem para Mio, nem para ninguém. Então ele já aparece no primeiro episódio. Eu fiquei muito surpresa de já ver o Usui ali, né, se mostrando para Mio, mas só Mio pode vê-lo. Os poderes do Usui são muito grandes, né, e ele sim é capaz de impedir que outros o vejam. Então o fato dele estar se comunicando com a Mio não quer dizer que o Kyoka vá conseguir perceber isso, a não ser que o Usui queira. E o Arato também não tem como perceber, né? O Usui é uma personagem muito poderosa. E eu, como não terminei de ler o livro 4, tenho que fazer isso o mais rápido possível, não sei como é que eles vão derrotar o Usui não, porque vai ser complicado, né, dado o tipo de poderes que ele tem, que eu não vou adiantar quais são. O pai do Kyoka quer convidar Kyoka e Mio para conhecerem, né, a casa de campo da família e conhecerem a mãe do Kyoka, que Kyoka e a Hazuki odeiam. E algo que eu acredito que seja o caso, né, Kyoka e Hazuki têm certa antipatia pelo pai, porque o pai deixou, né, a educação deles nas mãos da mãe, que é uma pessoa detestável. Ela é uma pessoa detestável de fato. E o Kyoka não quer ir, né? E aí, de novo, né, o seriado vai colocar o pai do Kyoka tendo poder para interceder junto ao príncipe Takahito, para que o príncipe ordene que o Kyoka vá para, né, o interior investigar aparições, né, de criaturas ou seres ou algum evento, né, mágico anormal que está acontecendo que eles não sabem o que é. No livro, ele realmente convida o Kyoka para ir ao interior. O Kyoka diz não, meio que por impulso, mas ele logo acrescenta que o príncipe Takahito tinha dado ordem dele investigar algo perto de onde os pais moravam e que ele iria. E se fosse possível, ele iria investigar também aquilo que o pai estava descrevendo. Ou seja, o pai do Kyoka, ele não tinha esse poder, né, de interferir nas altas esferas políticas, que é algo que é mostrado ali no seriado de TV, né? Como se ele tivesse muita influência ainda, e influência inclusive para determinar o que o Kyoka deveria ou não fazer, né? Não é assim no livro, não é de fato. Mas, né, lá vai Mio e Kyoka para o interior. Algo que também foi mudado, né, é que o pai do Kyoka, né, ia também no mesmo vagão de trem, né, e a Mio ficar assustadíssima, né, porque ela nunca tinha visto um trem, ela nunca tinha andado de trem. E o trem que é mostrado no anime me parece bem moderno, né? Até queria saber, eu não sei, se aquele modelo de trem efetivamente existe, né, ou existiu, na verdade, né? E agora as linhas de diálogo são preservadas, as do trem, porque outros diálogos, né, eles são reduzidos, né? A altercação do Kyoka com o pai, Hazuki com o pai, é tudo encurtado, né? A presença deles na grande casa do escudo em Tóquio é retirada, até porque tudo é comprimido, né? Mas algo que é mantido e é muito importante, né,
é o clima afetuoso, né, que Kyoka e Mio, né, têm entre eles. Isso está no livro. Kyoka me parece mais expressivo nesse amor na série de TV nesse momento, mas não é algo que destoa do livro. Então acho que é importante, né, mesmo com as mudanças, a adaptação ela se mantém fiel na estruturação das personagens. As personagens estão como elas são no original, ainda que situações possam ter sido criadas e modificadas, e infelizmente alguns diálogos enxugados. Algo que eu achei curioso revendo o livro, né, é que o Kyoka carrega as bagagens da Mio. Mio não quer que ele carregue, mas ele faz questão de carregá-las, né? Um cavalheiro, ele pega e carrega. No anime deixaram a Mio carregando as suas bagagens, né? O Kyoka não se oferece para carregar nada. Na verdade não se oferece no livro, ele vai lá e pega e pronto. E ela diz, não, mas ele nem faz de conta que não ouviu. Vamos lá, né? A casa do Kudo. No anime colocam mais criados na casa, principalmente empregadas mulheres jovens, né, do que é descrito no livro, porque no livro essa mansão, né, da vila, né, que eles chamam de vila em inglês, né? E o que é uma vila? Né? É uma residência luxuosa que normalmente tem tudo que aquela família rica possa desejar, sem que eles tenham que buscar fora, né? A ideia de vila vem lá da Roma antiga, né? E é, de uma certa maneira, né, um dos componentes que vão integrar aquela ideia de feudo que a gente tem, né? Assim, era quase que uma estrutura, né, uma residência rural autossuficiente e luxuosa, né, que famílias importantes possuíam. E aí nós temos a introdução da mãe da Mio. Da mãe do Kyoka. Gente, eu já falei do figurino, né? O figurino, para mim, é um dos pontos baixos da série, o figurino feminino ocidental. Aliás, detalhe, o Kyoka não vai de uniforme para o interior. A princípio, ele não está em missão, oficialmente, né? Ele não está em missão, ele está fingindo que está fazendo uma visita aos pais, né? Ele está meio que agindo de forma secreta. Essa era a ordem. Isso me lembra, né, quando a gente vê adaptações de Jane Austen, né, de livros de Jane Austen, em que normalmente os personagens militares eles são colocados usando seu uniforme militar quando estão fora de serviço. Quando, na verdade, né, e geralmente quem analisa esses filmes, e que é muito melhor do que eu analisando, né, e que entende, né, de história, profundamente da história, do período regencial, etc., sempre assim, a última coisa, né, que o cara queria, né, quando estava fora de serviço, de férias, de folga, é estar usando o uniforme militar. A roupa que o Kyoka aparece usando depois, calça preta, blusa branca, é a roupa com a qual ele viaja. Ele não está com o uniforme dele, ele não vai de uniforme para o interior. E aí aparece a mãe do Kyoka, a Fuyo, né, que é uma personagem detestável. O diálogo que ela tem com o Kyoka, a altercação que ela tem ali com a Mio, com o Kyoka, em que ela humilha muito a Mio no livro, ela é reduzida. Aí você fala assim, poxa, mas ela humilha a Mio no anime também. Ela humilha a Mio, mas no livro ela humilha mais. E isso, como eu estava falando de roupa, né, botam ela com uma roupa de uma cor, né, marrom, né, um degradê de marrom, e que lembra muito a tia-avó, que era a personagem, né, que era a matriarca de Candy Candy, que era a velha matriarca. Lembra muito a roupa dela, ser uma roupa inspirada no que seria, acho que o início da década de 1880. É um troço muito mal pensado. Eu não consigo projetar a Fuyo assim. Aliás, eu consegui, né, porque a minha edição não chegou ainda, eu vou ter que ligar para o Amazon, porque eu comprei em pré-venda e não apareceu nada que está sendo enviado, né, o artbook de Watashi no Shawase na Kekon. E aí eu fui olhar o artbook e eu vou botar, né, vai aparecer essa imagem aí. A autora do mangá, ela entendeu os livros da mesma maneira que eu entendi, que é a década de 1920. Então ela bota a Mio linda, com uma roupa de melindrosa, chapéuzinho, aqueles chapéuzinhos da década de 1920, uma graça, né? E a série de TV, efetivamente, não tem nenhum interesse em criar um figurino minimamente decente. Mas vamos lá. Tem a altercação entre o Kyoka e a mãe, porque a mãe insinua, né, que a Mio
Primeiro que ela seria uma criada do Kyoka, e depois que eu acho que a ideia é essa mesmo no livro, e quem leu em japonês talvez possa me ajudar nesse caso, porque eu li em inglês e em inglês muita coisa se perde, fica evidente que muita coisa se perde, que ele meio que dá a entender que ela, né, a Fuyo, que ela é meio que uma concubina, né, do Kyoka, alguém que poderia inclusive manchar sua honra, e o Kyoka ficar profundamente indignado. E nisso, né, e eu tinha esquecido da minha leitura do livro, o Kyoka vai ficando nervoso, isso acontece 2 vezes no episódio, o Kyoka vai ficando nervoso e ele começa a trovejar e relampear do lado de fora, porque é o poder dele agindo, né? E ele produz inclusive uma chama com a mão. No livro ele faz isso com o pai, né? E a Mia intervém, falando ele se acalmar, né? Tal. Ele não é dito no livro que ele vai fazer fogo aparecer na mão, né? Porque ele ameaça matar a mãe, mas até é a sequência do diálogo, mas que ele faz trobejar e bombar tudo lá fora. Aí, o que acontece na animação? Colocam o pai do Kyoka intervindo, né, fazendo uma intervenção e usando seus poderes. A gente não vê no livro o pai do Kyoka usando seus poderes até a batalha final que aparece no livro 3. E ali é mostrado que ele é muito poderoso, mas que, como vai ser explicado no livro, não sei se na série de TV será explicado, até porque o pai do Kyoka parece muito saudável nesse momento, que os poderes que ele tem, os dons, acabaram tirando muito dele, né, arrebentando com a sua saúde. Então não sei como é que isso vai ser feito. Então ele faz essa intervenção usando seus poderes. E aí nós temos a situação, Kyoka e a Mio no mesmo quarto. Quem leva o Kyoka e a Mio para o quarto, conduz até lá, no livro, é o mordomo, que é o motorista, que é o Sasaki, né, que tem uma relação afetuosa com o Kyoka. No livro ele faz uma brincadeira, no anime eles tiram a brincadeira, mas você vê que ele, né, eu até fiquei imaginando, será que foi ele que ensinou o Kyoka a dirigir? Né? Enfim. Então ele conduz os dois ao mesmo quarto, e aí adiantam, né, uma questão, né, que é o Kyoka explicando para mim, o que devem ter entendido mal, né, a situação. Isso eu tenho quase certeza, porque na minha releitura não deu tempo de chegar lá, senão eu estava gravando agora. Eu acho que ele não vai falar nada disso, não tem esse diálogo dele explicando, entenderam mal qual é a nossa situação. Ele simplesmente depois, isso é muito, eu lembro muito bem no livro, porque é muito bonitinho, né? Ele depois, no outro dia, né, depois que a Mio foge para ir de outro quarto e tal, ele vai pensar com ele mesmo, né? Será que eu agi mal, eu não percebi, né, a situação, ela deve estar pensando que eu sou um homem vulgar e que tinha mais intenções para com ela. Mas muito bem, né? Tem a passagem depois em que o Kyoka e a Mio vão até a vilazinha. E é legal essa sequência no livro, ela ficou legal no anime também, mas no livro ela é muito mais interessante, porque o Kyoka pela primeira vez divide com a Mio o que é o seu trabalho, né? O que ele faz. Mesmo que a Mio não entenda completamente, né, a situação, é ali que ele vai explicar a questão, né, que eles não investigam nada ligado ao folclore local, né? Porque lendas e histórias folclóricas e rumores, isso sempre aconteceu, né? E se a divisão fosse investigar tudo isso, eles não fariam outra coisa. Tiraram uma sequência dessa passagem pela vilazinha, a sequência em que eles se curvam, né? Eles encontram os Jizo, que são aquelas estátuas, né, budistas que marcam, né, muitas vezes as entradas das vilas, as encruzilhadas. Então o Kyoka faz uma reverência respeitosa e a Mio segue aquilo que ele está fazendo, né? Não tem como mostrar os pensamentos da Mio, né, que até concorda com a sogra quando a sogra diz que ela é uma moça sem educação, sem refinamento, mas enfim. E algo que também cortam, né, dessa passagem da vilazinha é que a velhinha da loja, né, depois que a Mio compra um monte de bichinhos lá de escultura, ela dá uma tartaruguinha, né, esculpida para ela como presente de casamento. Ela acha que a Mio e o Kyoka são recém-casados, né? E aí a Mio começa a imaginar, né, o que seria essa vida de casado, né? Há uma questão importante no livro, é que a ideia do desejo, né? O desejo que está ali, né? Essa questão sexual muito tênue,
nada ali é explícito em que a Mio, né, ela se sente, né, em alguns momentos desconfortável e muito confortável com Kyoka, porque existe o desejo e existe uma tensão sexual que vai, né, escalando ali. Mas enfim, primeiro episódio muito bem animado, me surpreendeu bastante introduzindo o Sui logo no início. No final termina com uma cena do príncipe Takahito já enviando o Arata para o interior. Essa cena eu imaginei que ela viesse depois, eu não sei como é que eles vão enfiar o Arata na história antes do confronto, né, antes da situação já de confronto, já do desenlace, né, do terceiro livro. Então talvez eles corram com o terceiro livro. Algumas mudanças feitas eu acho que não foram legais, né? Como a mudança no pai do Kyoka, que ele está muito saudável e muito poderoso, né? Inclusive nas altas esferas políticas. Achei complicado, né? Botar o Kyoka, né, dizendo que ele já viu o vestido que a Mio vai usar, porque, poxa, ainda que ele já tivesse visto com roupas ocidentais, seria uma surpresa para ele, e essa surpresa não vai existir mais. Mas enfim, é isso. Primeiro episódio é muito bom, gostei bastante, com algumas ressalvas. Estou muito feliz com o retorno. E mais ainda, eu estou feliz, e vocês já devem saber, porque a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. E não era esperado, né? Não era esperado mesmo, né? Tanto que eles botaram ela lá no fundo, né? Do teatro, onde estava sendo a premiação. Ela não foi citada nas piadinhas sem graça da apresentadora. Poucas piadas foram boas, diga-se de passagem. E ela acabou ganhando. Isso garante indicação ao Oscar? Não. E eu fiz um programa sobre Ainda Estou Aqui, vai aparecer o card. Né? Isso não garante indicação ao Oscar, embora eu acredite que essa indicação possa acontecer. Para o filme deve acontecer. Mas o que eu mais desejo, e que eu acho muito improvável, mas isso vale mais que uma indicação ao Oscar, seria se a Fernanda Torres recebesse uma indicação do Sindicato dos Artistas, porque são os artistas norte-americanos indicando os melhores do ano. Então, se mostraria, sim, que o pessoal assistiu o filme e que reconhece o trabalho dela. Uma indicação ao SAG, sim, que sai antes da indicação ao Oscar, seria algo fantástico. Mas, de qualquer maneira, né, como o Walter Salles falou, só do filme estar tendo essa visibilidade, isso é ótimo para o cinema brasileiro, isso é ótimo, né, para o próprio filme, né, para que ele seja assistido, porque é um bom filme, é um grande filme, e isso é importante também nesse momento para lembrar, né, que nós temos muitas famílias que não puderam enterrar seus mortos, que desapareceram durante a ditadura, foram desaparecidos, e que ainda temos na política hoje gente que tem a capacidade de verbalizar que aquilo que foi feito de 1964 até 1985 era correto, era válido, era justo, e quem foi desaparecido, torturado, etc., mereceu. Mas, né, ver a Fernanda Torres ganhando, eu fiquei até de madrugada assistindo, foi maravilhoso, foi emocionante, porque, enfim, né, é realmente o reconhecimento de uma grande atriz, de um grande trabalho e algo que não era esperado. Né? Agora é ver o que vem depois. Então é isso, pessoal, e até o próximo ShoujoCast. Desculpem se tiver barulho de fundo, não estou na minha casa, não que na minha casa não tenha barulho, mas tem um cachorro, né, geralmente, mas aqui tem outros barulhos de fundo, que eu espero que a câmera não esteja pegando. Então é isso. Tchau, tchau. Sim, claro, né? Eu sempre esqueço. Se gostou do programa, dê like. Se não gostou, dê dislike. Isso também gera engajamento. Tem gente que acha que não. Não marcar é que não gera engajamento. E se você gostou, né, do programa e quiser deixar um comentário, né, simplesmente para ajudar, né, o programa a estar em evidência, que comentário vocês podem deixar? Deixem o SUI, né, o SUI, né, que é o nome do nosso vilão, porque é o vilão, né, da série, e eu não sei como é que ele vai ser desenvolvido, já que ele apareceu tão cedo. Então agora é tchau mesmo, e até a próxima.